eu vou explicar, né, fazer o desdobramento do que seria a propriedade intelectual. Muito se fala propriedade intelectual para cá, propriedade intelectual para lá, mas pouco se diz exatamente do que se trata. Bom, a propriedade intelectual ela é subdividida em três, sendo o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. Nesse encontro, vamos discutir sobre direito do autor, marcas e patentes, dando, claro, um enfoque em registro de marca, que eu acho que é a cereja do bolo, digamos assim, do nosso encontro. E, conforme a Renata colocou, eventuais dúvidas que, porventura, vocês tiverem, podem colocar aqui no chat, que depois a gente consegue trocar essa ideia e eu vou resgatando as dúvidas à medida que vocês foram tendo, já podem lançar no chat. Então, primeiro momento, temos a diferenciação do que seria o direito do autor, direito autoral, desculpa, e a propriedade intelectual, industrial. Bom, o direito do autor, basicamente, vai proteger obras criativas e artísticas que são finalizadas, né, findadas no meio tangível, como os livros, a música, filmes, obras de artes, enfim. Geralmente não precisa de um registro para que comece a valer. Então, essa apresentação que eu montei hoje para vocês se enquadraria no direito autoral, no qual não precisei registrar em nenhum lugar para dizer que isso pertence a mim. Mas é muito interessante que essas obras tenham sim um registro para que, em eventual processo, eventual discussão de quem é que criou isso, eu consiga fazer um substrato probatório dizendo, não, na verdade eu tenho o registro, então essa obra pertence a mim, não a você. Então, como exemplo, só para ficar mais nítido, temos os livros, as músicas, filmes, vídeos, obras de arte, coreografias, textos, artigos e roteiros de filme, por exemplo. Enquanto isso, dentro da propriedade industrial, a gente tem os ativos intangíveis relacionados à inovação industrial. Então, temos as patentes, as marcas, os desenhos industriais e indicações geográficas. Esse sim tem que registrar, porque dessa forma é a única forma que eu consigo dizer que a pessoa tem uma anterioridade na atuação. Se duas pessoas estão utilizando e uma delas registrou primeiro, é essa quem vai ter o direito de exploração sobre esse ativo intangível. Então, por exemplo, nas patentes, a gente pode ter uma máquina que foi criada para tirar foto, por exemplo, de uma forma inovadora. Temos as marcas, na qual a gente vai falar de forma mais aprofundada daqui a pouco. Temos os desenhos industriais, por exemplo, o novo desenho industrial do iPhone, o iPhone 15 que vai ser lançado, a Apple já registrou nos Estados Unidos como que vai ser o desenho. Inclusive, muito se fala, houve um vazamento do novo iPhone. Na verdade, não vazou. A Apple simplesmente está registrando um novo desenho industrial do desenho desse novo aparelho e as pessoas têm acesso e simplesmente compartilham de como será esse novo iPhone. Temos também a indicação geográfica, no caso aqui do estado, as panelas de barro de goiabeira, o café conilon do estado do Espírito Santo, muito famoso. E aqui eu faço um disclaimer sobre os segredos comerciais e industriais. Quando a gente fala em segredo comercial e industrial, por se tratar de um segredo, eu não posso revelar, então não posso registrar em nenhum lugar. Então isso sim, pertence ao ramo da propriedade industrial, mas nesse caso é o único que eu não teria o registro. E aqui eu poderia dar o exemplo da Google, por exemplo, que tem um mecanismo de busca muito interessante e muito aperfeiçoado já no mercado, na qual ela desenvolveu e foi aperfeiçoando ao longo dos anos, no qual isso não está registrado em lugar nenhum. E ela nem vai registrar, porque isso é também um ativo muito valioso para a empresa. Bom, dando sequência, temos então, dentro da propriedade industrial, a patente de invenção e a patente e o modelo de utilidade. Dentro desse primeiro ramo de patente de invenção, a gente fala daquela invenção que tem uma aplicação, uma repercussão geral grande, muito grande, e que ela também representa uma nova solução técnica para um determinado problema. E nesse caso aqui eu trouxe o exemplo da discagem por tom. Aqui eu tenho um aparelho na qual a pessoa clicava e ela conseguia identificar os números, e esses números
vinculavam, né, a determinado outro aparelho e assim conseguia fazer a ligação. Isso é uma patente de invenção, porque foi criada do nada. É algo que tem uma repercussão geral, como eu mencionei, e é algo novo, né, e também possui uma aplicação industrial. Do outro lado, temos um aparelho um pouco semelhante, no qual a gente vai chamar aqui do modelo de utilidade dessa patente, no qual segue o mesmo princípio, mas há uma aperfeiçoação técnica desse modelo de descagem por tom. O mesmo pode ser verificado, por exemplo, no sistema de telefone mais atual. Eu acho que essa foto aqui fica mais atual para todos, no qual eu tenho a patente de invenção, no qual foi desenvolvido esse telefone, e um modelo de utilidade, que eu basicamente peguei esse telefone, coloquei ele num suporte menor e vou colocar afixado na parede, por exemplo. Eu tenho o mesmo sistema de descagem por tom, uma nova patente e um novo modelo de utilidade. Perfeito? A resposta que vocês colocaram está correta. Ela está correta. A marca é, na verdade, um sinal distintivo que visa identificar e diferenciar produtos e serviços de uma empresa em relação aos seus concorrentes. E ela é, sem sombra de dúvidas, um ativo muito valioso para a empresa. E, novamente, uma mesma empresa, como eu falei, a mesma empresa ela pode ter diversas marcas. Não significa que eu tenho que ter uma empresa, um CNPJ para uma marca. A gente vai ver que isso não é verdade. E, aqui, para a gente dar início já ao desdobramento das marcas, o NPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ele divide as marcas em quatro apresentações. Primeiro momento, eu tenho a marca nominativa, na qual eu tenho apenas um nome. Eu trouxe o exemplo para vocês, a marca Sony. Observe que as inscrições ali em cima, elas não tem uma letra estilizada, é uma letra muito simples, muito contida, digamos assim. Sony. Temos a marca figurativa, no caso, a Apple. Todo mundo que olhar essa maçã mordida vai lembrar de logo da marca Apple. Temos a marca Adidas, por exemplo, ela mistura, nesse caso aqui é uma marca mista, ela mistura elementos nominativos, que seriam esses elementos aqui abaixo, eu tenho a Adidas escrito, e o elemento figurativo, no qual eu tenho essas linhas tracejadas inclinadas. Se eu visse apenas essas linhas, de cara eu também já conseguiria identificar essa marca. Então a marca mista basicamente é uma mistura da marca nominativa com a marca figurativa. E por fim, eu tenho a marca tridimensional, que é esse formato do perfume da Chanel. Sim, até isso é possível de registrar. Perfeito? E agora você pode perguntar, tá, Matheus, mas qual é o registro? Qual eu devo registrar? A pergunta, ela é muito importante porque as marcas, elas sofrem variações ao longo dos anos. Por exemplo, a marca Apple, desde 1976, ela sofreu diversas alterações. Algumas alterações bastante gritantes, bastante substanciais, outras nem tanto assim. Isso é, as outras apenas alterou as cores ali dentro dessa maçã. Mas sim, houve uma alteração. O mesmo pode ser verificado na marca McDonald's, no qual eu tenho alterações bastante significativas aqui em cima, e nos últimos anos, alterações nem tão significativas assim, mas, sem sombra de dúvidas, ocorreu a alteração. Por fim, temos a marca aqui Starbucks, que também, nos últimos anos, não ocorreu alterações tão significativas assim, mas há alterações ao longo dos anos. Para responder a pergunta que eu fiz, isso é, se precisa registrar as duas marcas, isso é, eu preciso registrar a marca nominativa, a marca mista, ou a marca figurativa e a marca nominativa, qual eu tenho que registrar? Eu vou trazer um exemplo prático que aconteceu no escritório para mostrar como é importante que eu faça o registro tanto nominativo como o registro figurativo. Bom, nesse exemplo, no qual infelizmente eu não posso citar o nome da marca, mas é uma marca capixaba, uma marca de grande atuação, houve a concessão dessa marca, isso é, foi deferido o pedido de registro de marca, foi concedido a essa empresa a marca mista em julho dos anos 2000. Ocorre que em 2008 houve uma alteração da logo. Por que eu digo a logo? Porque é uma marca mista, uma marca que eu tenho elementos nominativos e elementos figurativos. Essa empresa simplesmente atualizou a marca como eu mostrei para vocês, que a Apple fez, o McDonald's fez, a Starbucks fez, sem nenhum problema.
E em fevereiro de 2020, houve um pedido de caducidade. Só para explicar de forma breve, o pedido de caducidade ele é movido por uma outra empresa, uma empresa terceira interessada, alheia a essa primeira relação, no qual vê que há um registro, só que essa marca não está sendo utilizada. Por que esse argumento é válido? Porque, na verdade, a marca que foi concedida é uma e a marca que está sendo utilizada é outra. Por mais que as alterações não sejam tão gritantes. Mas a marca registrada é uma e a marca concedida é uma e a marca utilizada é outra. Então, uma outra empresa interessada moveu um pedido de caducidade, o qual foi deferido e a marca foi extinta. Observe com a marca mais de 20 anos de atuação no mercado, e nosso exemplo aqui, eu estou arredondando as datas, mas na verdade era uma marca com mais de 60 anos de atuação no mercado, foi extinta. Isso porque não realizou um novo pedido de registro de marca. Ah, Matheus, mas não dá para atualizar o registro? Infelizmente não. O INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é uma autarquia federal, não permite atualização. Eu tenho que entrar com um novo pedido de registro de marca. Ah, Matheus, então bastaria que eu entrasse com um pedido nominativo? Vamos ver a mesma situação, com a mesma marca, da mesma empresa, o pedido nominativo. Houve também a concessão da marca nominativa em julho dos anos 2000. E houve o pedido de caducidade em fevereiro de 2020. Ah, Matheus, cadê aqui a alteração da logo? Não é necessária, na nossa linha do tempo, mostrar que houve alteração da logo, porque a gente está falando aqui da marca nominativa. Então, a gente está falando da logo, a gente está falando apenas da inscrição da empresa, e da marca, desculpa. E essa não houve qualquer alteração. Realizado o pedido de caducidade, foi indeferido, porque a marca registrada é a mesma utilizada até os dias atuais. Isto é, a marca nominativa utilizada é a mesma. E foi apenas por isso, por esse detalhe, que a empresa conseguiu manter a marca com mais de 60 anos de atuação. No meu exemplo aqui, a marca tem 21 anos, mas é uma marca com mais de 60 anos de atuação no mercado capixaba. Então você pode falar, Matheus, então basta que eu faça o registro nominativo, não preciso fazer o registro misto. Vou voltar um pouquinho para vocês aqui e vou mostrar o caso do McDonald's. Imagine só que o McDonald's tenha registrado apenas McDonald's, da forma que está aqui, sem esses arcos tão famosos, que é exatamente a marca dele atualmente. E aí eu olho esses arcos, esse M, e falo, nossa, que M bonito. Vou botar então Matheus Lanches Gourmet. E vou lá, abro minha loja e começo a comercializar. Alguém vai e fala, Matheus, você quer registrar sua marca? Pô, vamos registrar a marca. Vou lá e pego o mesmo M, que não foi registrado pelo McDonald's, no meu exemplo hipotético, e registro. Aí eu consigo o registro, olho para o McDonald's e falo, não quero que o McDonald's utilize mais essa marca. E peço para o McDonald's parar de utilizar a marca. Eu vou ter argumentos e substrato jurídico suficiente para impedir que o McDonald's pare de utilizar a marca. Então, por isso que é importante, desde o primeiro momento, proceder com registro misto e com registro nominativo, resguardando, então, os elementos figurativos integrados aos elementos nominativos dessa marca e, de forma isolada, os elementos nominativos da marca, tal qual foi suficiente aqui para garantir o indeferimento do pedido de caducidade e a manutenção dessa marca. Perfeito? Vou mostrar então as principais vantagens de registrar a sua marca. Primeiro ponto, temos aqui a proteção legal durante 10 anos. E esses 10 anos, faço o disclaimer que ele pode ser prorrogado por um período igual e sucessivo ao pagamento de uma taxa baixíssima, no valor de aproximadamente R$300, que se você jogar dentro desse período de 10 anos, dá um valor ínfimo. Então, proteção legal por um período de 10 anos, podendo ser prorrogado por período igual e subsequente. Valorização dessa marca perante o mercado de consumidores, fortalecimento da imagem da empresa, facilidade de expansão dos negócios, economia de recursos com processos judiciais ou pagamento de royalties. Nesse caso, o pagamento de royalties poderia ser o McDonald's virando para sua empresa e falando, olha, você está utilizando a minha marca de forma indevida, eu quero que você pague R$20 mil por mês por essa utilização. Não quer? Pare de utilizar. Então, você tem aqui uma economia
de royalties que porventura você possa vir a pagar. E, por fim, você tem então o direito ao uso exclusivo na classe de registro e também a possibilidade de proibir terceiros de utilizar a marca sem a sua autorização ou até mesmo cobrar para que, se utilizarem, você tenha uma remuneração proveniente dessa marca, porque a marca é um ativo, você pode fazer a comercialização dele. E agora os riscos de não registrar sua marca. Primeiro ponto, você pode perder o direito sobre a marca não registrada. Você pode também estar infringindo o direito de marcas já registradas, conforme eu mencionei. Perda de investimento em marketing, necessidade de rebranding, que a gente vai ver um exemplo prático, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Não está protegido contra a concorrência desleal e o uso indevido da marca. E, por fim, não ter os direitos os direitos legais sobre a marca. E agora o caso prático que ocorreu no escritório. Esse caso eu vou poder mostrar as marcas, porque se trata de uma marca de um dos sócios do escritório, então ele me deu autorização de estar mostrando aqui para vocês. É até um pouco difícil, às vezes, trazer o exemplo, não poder trazer a marca, mas nesse caso a gente vai realmente trazer a marca em si. É o Diga Aí Podcast, do Marcelo Mendonça. Houve uma concessão do registro da marca em fevereiro de 2022. E, em dezembro de 2022, isso é, ao final desse ano, final do ano passado, desculpa, houve a identificação de uso indevido dessa marca. Marcelo chegou pra gente, no escritório, e falou, olha, eu fui fazer uma busca no Spotify do meu podcast e identifiquei um outro podcast idêntico, com a mesma marca, utilizando a minha marca que já está registrada. Aí eu fui verificar o caso, também fiz a pesquisa e identifiquei a marca Diga Aí Podcast. Observe, é a mesma inscrição. Claro, a marca está desenhada, está sendo apresentada de forma diversa, mas no final a gente está falando da mesma marca. Perfeito? Há uma cópia idêntica. Então, em janeiro de 2023, em janeiro desse ano, a gente procedeu com o envio da notificação extrajudicial, dizendo, olha, pare de utilizar imediatamente a marca, pois essa marca ela está registrada e o titular não autoriza a utilização dela. Feito isso, houve um rebrand dessa marca em fevereiro de 2023, isso é, cerca de um mês, menos de um mês, eles alteraram a marca para Dignada Podcast. Então, olha o poder que você tem ao registrar uma marca. Se alguém utilizar a inscrição na mesma classe, no mesmo segmento seu, você pode impedir a utilização dessa marca, tal qual ocorreu aqui. Num espaço-tempo curtíssimo, cerca de um mês, demos o prazo, a outra empresa procedeu com a alteração e ponto. Claro, você pode cobrar ainda danos que porventura possa ter causado a seu negócio e, se fosse o caso, aquele quisesse, não, eu não quero mais seguir com o podcast, então eu quero vender minha marca, ele poderia ter vendido a marca ou concedido ela a termo de pagamento de royalties, pagamento mensal, anual, enfim, da forma que o titular quisesse. Bom, falando então ainda dentro das marcas, a gente tem as classificações de produtos e serviços. Isso é, quando eu faço o registro de uma marca, eu registro ela dentro de um segmento, perfeito? Dentro de um segmento de negócio. Atualmente, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual utiliza, na verdade, uma classificação internacional, onde há 45 classes. Da classe 1 a 34, eu tenho as classes referentes a produtos, e da classe 35 a 45, eu tenho as classes de serviços. Claro que aqui, ninguém precisa saber quais são essas classes. O escritório ele é contratado exatamente para você descrever o seu modelo de negócio e a gente, né, o nosso time de propriedade intelectual, saber exatamente em qual classe você se enquadra, qual vai ser a proteção mais ideal para o seu negócio. E aqui eu tenho, por exemplo, 2 exemplos. A mais conhecida, né, acredito que todos aqui conheçam, a Chocolates Garoto, registrada na classe 30, porque é uma classe referente a chocolates. É uma empresa com mais de 90 anos de atuação e a marca está registrada desde 1949. Do outro lado, eu tenho também a marca Garoto, mas agora na classe 32, referente à água mineral, de uma outra empresa que atua em outro segmento, e uma empresa com mais de 60 anos de atuação no mercado e que tem um registro de 1979. Observe, o registro na classe 30 não impede o registro na classe 32. São empresas distintas, com atuações distintas,
foram criadas em momentos distintos, pertencem a grupos empresariais completamente distintos, elas não têm nenhuma semelhança, mas as duas estão registradas, porque pertencem a classes diferentes, a segmentos do mercado distintos. A atuação de uma não prejudica, não causa concorrência desleal à atuação da outra. Eu posso no supermercado comprar o meu chocolate Garoto e a minha água da marca Garoto. Não tem nenhum problema. Haveria problema se eu tivesse uma outra marca Garoto, né, tentando registrar ou atuando já dentro desse segmento sem autorização da Garoto, por exemplo. E aí eu teria um erro aqui, eu teria que impedir a utilização dessa marca. O mesmo pode ser observado, por exemplo, na Chester, tão conhecida no final do ano, na qual tem um registro na classe 29, referente a carnes de ave, mas eu também tenho um registro Chester referente a aparelhos de refrigeração de uma outra empresa, que não pertence ao mesmo segmento de negócio da Chester, que é muito conhecida pela Perdigão. Perfeito? Um não atrapalha o segmento do outro, na verdade eles até se complementam, né? Eu posso comprar o meu Chester e guardar no meu refrigerador Chester, sem nenhum problema, não vou ter nenhuma concorrência desleal, ou uso devido da marca, ou confusão ao consumidor. Bom, agora eu apresento aqui, de uma forma bem detalhada, o processo de registro de marca. E aí vai, inclusive, responder a pergunta feita no início, se estão me cobrando taxa indevida, se eu tenho que pagar, como que funciona. Bom, dentro do escritório, a gente tem uma atuação antes do depósito dessa marca, antes de eu ir lá na autarquia federal, que é o NPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, pedir essa marca, a concessão dessa marca para o cliente, a gente tem um passo anterior. E esse passo é muito importante, para você não estar dando um tiro no escuro. Imagine só, você fez a sua marca, você sentou um dia, pensou no nome, fez o desenho, tá tudo certo. Ah, Matheus, eu pensei nessa marca aqui, achei muito legal, quero registrar. Eu tô com uma ideia, beleza, vamos registrar. Só que antes, eu preciso fazer uma busca prévia. Essa busca prévia serve para saber se essa marca está apta ao registro. Primeiro, se ela preenche os requisitos legais, que são discriminados na lei, e se não há uma outra marca já registrada. Que pode ser que a sua ideia seja inovadora, mas que poucos dias antes alguém teve essa ideia e registrou. E eu vou fazer essa busca prévia, vou apresentar os argumentos favoráveis, os argumentos contrários. Olha, sua marca tem sim chance de deferimento, não tem nenhuma outra marca, ela é inovadora, ela preenche os requisitos, então está apta a entrar num processo administrativo para concessão. Tem altas chances de deferimento. Em contrapartida, eu posso ter uma marca que não tem altas chances de deferimento. É uma marca que já tem registro, é uma marca que já tem registro nessa classe, nesse mesmo segmento do negócio seu. Então, olha, talvez a gente fazer uma alteração na apresentação dela, especificar melhor o seu modelo de negócio para o NPI, mostrar essa distinção, talvez seja melhor. Então, é um passo muito importante, de suma importância para você não dar um tiro no escuro. Porque eu vou mostrar depois também o prazo de duração desse processo administrativo e vocês vão ver que, poxa, se eu não realizar uma busca prévia e já entrar logo com um pedido, pode ser que você vai perder um tempo ali valioso para o seu negócio. Bom, feita a busca prévia, confirmado com o cliente, vamos entrar com o pedido, é realizado o protocolo de registro de marca. Ah, Matheus, eu posso realizar esse protocolo sozinho? Preciso do serviço? Olha, dá para realizar, mas eu digo que a chance de erro é muito grande. Por quê? O NPI é uma autarquia federal e, como todos sabemos, a autarquia federal, tudo que envolve Estado, tem sim uma morosidade, tem sim um procedimento muito detalhado. Se você não seguir o procedimento, se você não estiver muito bem alinhado com esse procedimento, qualquer erro vai ser um erro crasso e você volta a estaca zero. Seu pedido é indeferido, considerado extinto, e você volta novamente ali a realizar um novo protocolo. Então, às vezes é um valor que você vai estar pagando para ter uma assessoria jurídica, uma assessoria que é própria para isso, né? Bom, realizado o protocolo,
seguimos então com o exame formal. E aí, no caso, o NPI segue com o exame formal para verificar se houve o cumprimento, todas as exigências do protocolo foram seguidas. Então, observa, se eu realizo um protocolo já errôneo aqui, com algum vício, ele já vai ser extinto aqui. E eu volto à segunda etapa. Bom, deferido na etapa do exame formal, o pedido é publicado. E esse pedido é publicado durante 60 dias, ele fica rodando na revista de propriedade intelectual, na qual outras marcas vão verificar, vão identificar se essa marca que você está tendo no registro viola algum direito da marca já registrada dela. Fica durante 60 dias, correndo o prazo, e se não houver nenhuma oposição, isso é, se nenhuma marca terceira olhar para a sua marca e falar, opa, essa marca copia uma parte da minha marca, vou apresentar um pedido de oposição. Se nada disso acontecer, o seu pedido de registro de marca segue ao exame de mérito do NPI, no qual o NPI vai realmente olhar para a sua marca e vai fazer os mesmos passos que a gente realizou aqui na busca prévia. Isso é, verificar se você cumpre todas as exigências legais, verificar se não houve nenhuma oposição e se essa oposição é válida, e verificar se realmente não há nenhuma marca registrada nessa classe, nesse segmento de mercado que você quer seguir. Se não tiver, se preencheu todos os requisitos, está tudo certo, a marca é concedida. Perfeito? E quanto tempo leva todo esse processo? Quanto tempo demora, Matheus? Cerca de 10 a 14 meses. Ah, mas por que tanto tempo? Novamente, depende de uma autarquia federal na qual eu e nenhum advogado no país tem controle. Por isso que a gente coloca um lapso um pouco até grande, né? De 4 meses seria, de 10 a 14 meses. Esse lapso é porque, nesse meio tempo, pode ocorrer alguma exigência do NPI, pode ser apresentado algum pedido de oposição, perfeito? Então, tudo isso vai acrescentando alguns meses dentro desse processo administrativo. Mas, de regra, demora de 10 a 14 meses para ele acontecer. E agora eu pergunto a vocês se vocês estão prontos para investir na sua empresa. Porque, novamente, como eu falei, a marca é um ativo muito valioso. Muito. Ela serve exatamente para distinguir o seu produto